O conflito na Ucrânia já completa 276 dias, e a Rússia se vê enredada em uma armadilha política que não para de se complicar. Enquanto isso, o Kremlin se vê obrigado a desmentir, dia após dia, as declarações do ex-presidente americano Donald Trump, que insiste em pressionar por uma solução que Moscou simplesmente não pode aceitar. A exigência é clara: Kiev deve recuar na fronteira com a OTAN, reduzir drasticamente o tamanho de suas forças armadas e, na prática, abrir mão de qualquer garantia de segurança real. Tudo isso enquanto Trump, em uma série de posts enigmáticos, critica o governo russo por não ter permitido ataques diretos à Rússia e promete tempos interessantes pela frente, chegando até a comparar a si mesmo e a Putin com líderes históricos como Khrushchev. Mas será que essa estratégia de provocações nas redes sociais vai se limitar a meros memes? Ninguém sabe ao certo. Enquanto isso, a Ucrânia não dá trégua. Drones e mísseis atingem alvos estratégicos em território russo e nas regiões ocupadas, como a recente ofensiva contra uma estação de combustível perto de um aeroporto militar, demonstrando uma capacidade de ataque cada vez mais ousada. A resposta russa, porém, não tarda. Bombardeios pesados visam a infraestrutura crítica ucraniana, especialmente o sistema de gás e energia, essencial para manter as casas aquecidas no inverno. Além disso, fábricas civis, incluindo algumas com participação americana, também são alvos. No fronte, as tropas russas que romperam as linhas de defesa perto de Belgorod ainda não foram completamente neutralizadas, apesar dos avanços ucranianos na região. Analistas alertam que, embora uma catástrofe tenha sido evitada, a situação ainda não está sob controle. Do outro lado, a situação em Pokrovsk é descrita como sombria, muito distante do otimismo de semanas atrás. Enquanto isso, as forças ucranianas contra-atacam em áreas como Kovalinka e no sul de Donetsk, onde a 5ª Brigada de Assalto Pesado conseguiu retomar parte de um vilarejo estratégico. O Ministério da Defesa ucraniano, no entanto, evita confirmar os avanços, embora imagens de satélite e geolocalização deixem poucas dúvidas sobre o progresso. Em meio a tudo isso, uma história trágica e absurda ganha destaque. Famílias de soldados russos desaparecidos lutam para que seus entes queridos não sejam declarados mortos, temendo que benefícios financeiros caiam nas mãos de esposas infiéis que já vivem com novos companheiros. Uma verdadeira novela de intrigas e desespero. Mas o verdadeiro jogo de xadrez acontece nos bastidores da diplomacia. Após o encontro entre Trump e Putin no Alasca, Moscou tentou vender a ideia de garantias de segurança para a Ucrânia, mas a reação do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, jogou um balde de água fria em qualquer esperança de avanço. Lavrov insistiu que qualquer acordo deveria voltar ao formato de Istambul de 2020, onde a Rússia teria poder de veto sobre qualquer ajuda ocidental à Ucrânia. Para os europeus, isso não passa de uma manobra para sabotar as negociações. A pergunta que fica é, afinal, houve mesmo algum acordo durante a reunião no Alasca? Ou a delegação americana simplesmente interpretou mal as intenções de Putin? O que realmente importa, porém, é como Trump vai vender essa história ao público. Há o risco real de que ele apresente o encontro como um sucesso, afirmando que Putin concordou com garantias de segurança para a Ucrânia, apenas para depois recuar em declarações públicas. Nesse cenário, a Rússia pareceria fraca e vulnerável, justificando qualquer pressão adicional sobre Moscou. Mas no fim das contas, todas essas manobras diplomáticas perdem o sentido quando se considera o que Putin realmente quer para encerrar a guerra. Um compromisso legalmente vinculante da OTAN de não se expandir para o leste, limites rígidos ao tamanho das forças armadas ucranianas e a proibição de bases militares ocidentais no país. Segundo fontes anônimas citadas pela Reuters, esse seria o verdadeiro preço da paz para o Kremlin. Putin estaria disposto a abrir mão de algumas áreas ocupadas, como partes das regiões de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk, mas mantendo o controle sobre Donetsk, Luz, Kherson e Zaporizhzhia. Além disso, insistiria em um acordo formal que impedisse a Ucrânia de se juntar à OTAN. As opções na mesa incluem um tratado tripartite entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos com garantias de segurança da ONU, ou um retorno ao acordo quase fechado em 2022, que previa a neutralidade ucraniana em troca de proteção internacional. Enquanto isso, o mundo assiste a esse jogo de poder, onde cada movimento pode definir o futuro de milhões. Se você quer acompanhar de perto essas análises e não perder nenhum detalhe, apoie este trabalho com um like, um comentário ou assinando o canal. Cada interação ajuda a levar essas informações adiante, especialmente as assinaturas, que são essenciais para os algoritmos do YouTube.
Para quem deseja contribuir financeiramente, há opções no Patreon, cujos links estão disponíveis na descrição. Outra forma de ajudar é adquirindo um serviço de VPN, que além de permitir acesso irrestrito à internet, ajuda a financiar a produção de novos vídeos. Comprando um VPN, você garante velocidade normal para assistir a conteúdos no YouTube, acessar redes sociais como Twitter e Instagram, fazer chamadas pelo Telegram e usar a internet sem restrições. E o melhor, na Rússia, a compra e o uso de VPN ainda são legais, então não perca tempo e garanta seu acesso livre à informação. Afinal, em meio a tantas incertezas, uma coisa é certa: a guerra na Ucrânia está longe de terminar e cada detalhe importa. Fique atento, porque o próximo movimento pode mudar tudo. As discussões na ONU sobre segurança internacional. Os acordos entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos que deveriam ser avalizados pelo Conselho de Segurança, ou mesmo um retorno aos termos dos acordos de Istambul de 2022, onde Moscou e Kiev debatiam garantias de segurança com o aval das 5 potências permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, revelam uma realidade incômoda. Putin recuou em suas ambições iniciais como a anexação de Kherson, não por generosidade, mas porque já não se sente tão dono do jogo quanto há meses, quando as negociações em Istambul pareciam promissoras. No entanto, mesmo esses termos moderados são inaceitáveis para a Ucrânia. Eles violam 2 linhas vermelhas inegociáveis: a integridade territorial e garantias reais de segurança, ou seja, a certeza de que a agressão não se repetirá em 3, 5 ou 10 anos. Como alcançar isso? Com contingentes ocidentais no terreno? Com um exército ucraniano reforçado? Ninguém tem respostas claras. O impasse persiste e ambos os lados acreditam que podem virar a guerra a seu favor, ou pelo menos que o custo de continuar lutando ainda é menor do que ceder. Para a Ucrânia, a questão é existencial. Abrir mão de demanda significa arriscar a própria sobrevivência do Estado e do povo. Por isso, infelizmente, a guerra tende a se prolongar. As esperanças de uma postura mais dura dos Estados Unidos contra a Rússia ganharam um novo capítulo com as recentes declarações de Donald Trump. Em 2 publicações ambíguas, o ex-presidente americano sugeriu estar disposto a adotar uma abordagem mais agressiva. A primeira postagem comparou a guerra a um jogo de futebol onde a Ucrânia, apesar de ter uma defesa sólida, não pode atacar. Uma crítica velada à gestão Biden que, segundo Trump, teria limitado Kiev a reagir em vez de contra-atacar. A segunda imagem, ainda mais simbólica, mostrava uma foto histórica de 1959, Nixon apontando o dedo para Khrushchev durante um debate na cozinha de uma exposição americana em Moscou. Ao lado, uma foto atual de Trump na mesma pose, agora direcionada a Putin. As interpretações variam. Seria um sinal de firmeza ou apenas mais um espetáculo político? O que parece claro é que Trump busca forçar um diálogo entre as partes, mesmo que isso signifique pressionar a Ucrânia a ceder. Moscou, por sua vez, já rejeitou propostas que, segundo o ex-presidente, teriam sido previamente acordadas. Enquanto isso, a Rússia continua a explorar brechas para contornar sanções, e o cenário mais provável, se as previsões se confirmarem, é um encontro entre Putin e Zelensky mediado pelos Estados Unidos, seguido de um retorno à retórica dura contra Moscou, possivelmente com novas sanções. Mas, como sempre, Trump é imprevisível, e a geopolítica está repleta de variáveis. Por isso, é melhor evitar conclusões precipitadas e focar no que realmente importa. E o que realmente importa, acima de qualquer especulação, é o apoio à Ucrânia, especialmente às suas forças armadas. Sem elas, o país já teria deixado de existir. Por isso, cada contribuição conta. Neste momento, estamos arrecadando fundos para a 110ª Brigada. E graças ao seu apoio, já cobrimos metade da meta. Agora precisamos da sua ajuda para fechar o restante. Os recursos serão usados para equipamentos vitais, medicamentos, coletes à prova de balas, drones de reconhecimento, sistemas de comunicação e munição. Cada doação, por menor que seja, fortalece a capacidade de combate dos soldados ucranianos, permitindo que eles defendam suas famílias, libertem territórios ocupados e resistam à barbárie. Para contribuir, você pode usar transferências bancárias, dentro da Ucrânia, PayPal, cartões internacionais ou criptomoedas. Infelizmente, restrições financeiras muitas vezes dificultam doações diretas, mas com cripto ou plataformas como Wise, o processo é rápido, seguro e sem burocracia. Sua ajuda faz a diferença entre a vida e a morte para esses combatentes. Enquanto isso, o cerco econômico à Rússia se aperta.
O Reino Unido anunciou novas sanções contra redes financeiras usadas por Moscou para burlar restrições, incluindo bancos no Quirguistão e plataformas de criptomoedas. Entre os alvos estão o Capital Bank e seu diretor, Kanabeshel Bael, além da exchange GreenX e da infraestrutura por trás do token A7, criado especificamente para driblar sanções. Em apenas 4 meses, essa rede movimentou mais de 9,3 bilhões de dólares. Se o Kremlin acha que pode esconder suas manobras por trás de criptoativos, está profundamente enganado, alertou Stephen Dougherty, do Ministério das Relações Exteriores britânico. A Ucrânia, porém, não pode depender apenas de sanções. Ela precisa de armas, suprimentos e apoio contínuo, e é aí que você entra. Até o Flamingo, a mais recente e devastadora aposta ucraniana, já está em produção em ritmo acelerado, com linhas de montagem operando 24 horas por dia. Não se deixe enganar pelo nome aparentemente inofensivo. Estamos falando de um dos mísseis de maior capacidade já desenvolvidos, capaz de transportar uma ogiva de até 1.550 quilos. Os números são impressionantes. A Ucrânia planeja escalar a produção para centenas dessas armas por dia, uma cadência que supera, sozinha, a capacidade combinada de todos os fabricantes russos de mísseis. A pergunta que fica é: será que a defesa aérea ucraniana conseguirá neutralizar as ameaças russas com eficiência suficiente? A resposta é um retumbante sim. Combinados com a pressão constante dos drones e a saturação das defesas russas, os Flamingos podem criar um efeito multiplicador, transformando cada lançamento em um pesadelo logístico para Moscou. As imagens divulgadas das fábricas, porém, acenderam um alerta vermelho entre analistas. Vídeos de linhas de produção, detalhes de componentes, até mesmo a localização dos galpões. Tudo isso foi exposto, e não por acaso. Especialistas em inteligência militar, como os do Royal United Services Institute, já alertaram. Essas informações são ouro puro para os serviços de inteligência russos. Não é exagero dizer que cada frame compartilhado pode se transformar em um alvo prioritário para mísseis de precisão. E aqui vai um apelo direto: não façam isso. Vídeos de lançamentos? Ótimo. Imagens de mísseis em testes? Aceitável. Mas fábricas, linhas de montagem, logística? Isso é brincar com fogo. Conheço bem como operam os analistas russos, há talentos lá dentro, e eles não perdoam erros. Se for um fake, uma isca para desinformação, tudo bem. Mas se for real, é um convite para o desastre. O Flamingo, porém, é muito mais do que uma arma tática. Como bem apontou o analista Fabian Hoffman, seu impacto vai além do campo de batalha atual. A capacidade de produzir milhares de mísseis de longo alcance não é apenas uma vantagem militar. É uma garantia de segurança para a Ucrânia no pós-guerra. Imagine um arsenal de 35 mil dessas armas, prontas para serem disparadas em 24 ou 48 horas, capazes de destruir 25% da infraestrutura econômica russa. Nesse cenário, qualquer nova agressão de Moscou se tornaria impossível. A Rússia, claro, reagirá com ameaças nucleares, tentando pressionar o Ocidente a forçar Kiev a desistir. E não se engane, Putin e seus aliados já estão preparando o terreno para exigir, em qualquer acordo de paz, o desarmamento total da Ucrânia, enquanto a Rússia manteria seu próprio arsenal intacto. Uma hipocrisia descarada, mas que infelizmente encontra eco em alguns círculos ocidentais. O mais irônico, Putin cavou sua própria armadilha. Antes da guerra, a propaganda russa martelava o discurso de que a Ucrânia era uma ameaça, um fantoche do Ocidente prestes a atacar a Rússia com mísseis americanos. Agora, a realidade é ainda mais cruel. São os mísseis ucranianos que podem atingir o coração da Rússia, e Moscou não tem como detê-los. O Ocidente, por sua vez, não pressionará Kiev a desmantelar suas defesas, afinal, uma Ucrânia armada é a melhor garantia contra novas aventuras russas, sem precisar colocar tropas da OTAN em solo ucraniano. Um clássico caso de profecia autorrealizável, só que às avessas. Putin criou exatamente o que mais temia. E as consequências não param por aí. A guerra expôs a fragilidade da narrativa russa em escala global. Antes, a Rússia era vista como um ator imprevisível, mas com laços econômicos e culturais profundos, especialmente com a Ucrânia. Hoje não há país no mundo onde os ucranianos não sejam mais bem-vindos do que os russos. A invasão destruiu décadas de relações, e o resultado é um isolamento sem precedentes. Até mesmo a expansão da OTAN, que Putin usava como desculpa para justificar a guerra, se tornou realidade por causa da guerra. Finlândia e Suécia abandonaram décadas de neutralidade, e não por medo de uma ameaça imaginária, mas por uma ameaça real, a Rússia de Putin.
Enquanto isso, a indústria de defesa ucraniana segue a todo vapor, agora com um aliado de peso, a KNDS, gigante europeia de armamentos. Está colaborando para reparar e modernizar sistemas críticos como os Gepard, as temidas plataformas antiaéreas que têm sido a espinha dorsal da defesa ucraniana. Esses veículos, equipados com canhões de 35 mm e radares integrados, são letais contra drones, mísseis de cruzeiro e até helicópteros russos. Sua mobilidade e autonomia permitem operar em zonas de alto risco, sem depender de cobertura aérea constante. E o melhor, graças à parceria com a KNDS, os Gepard danificados estão voltando ao fronte em tempo recorde. Cada minuto economizado em reparos é um minuto a mais de proteção para cidades, infraestrutura crítica e tropas na linha de frente. Mas a Rússia não fica parada. Ataques ucranianos a refinarias e depósitos de combustível no território russo, como o recente incêndio em uma instalação em Shakhtinsk, na região de Rostov, já começam a surtir efeito. O mercado de combustíveis russo, antes estável, agora dá sinais de colapso. Vídeos recentes mostram filas intermináveis em postos de gasolina, enquanto o preço do diesel dispara. E não é só isso, sistemas de defesa aérea russos como os Pantsir têm falhado em interceptar os drones ucranianos, expondo vulnerabilidades que Kiev não hesita em explorar. Enquanto isso, em Voronezh, autoridades locais já alertam a população para se preparar para quedas de destroços de drones, um sinal claro de que a guerra chegou às portas da Rússia e não há mais lugar seguro. Sem energia, e o caos se instala. Dezenas de trens de passageiros foram paralisados de uma só vez, enquanto as autoridades ferroviárias russas tentam, em vão, conter o colapso logístico. Um drone ucraniano caiu próximo à estação Rossochanskaya, na região de Voronezh, interrompendo o tráfego de 19 composições. Mas o que deveria ser apenas um incidente isolado revela uma verdade muito mais sombria. A Ucrânia não está apenas atacando, está desmantelando, peça por peça, a espinha dorsal da máquina de guerra russa. E os golpes não param. Fontes ucranianas confirmaram uma operação de forças especiais que atingiu em cheio a logística de combustível no território ocupado da Crimeia. Na madrugada de 21 de agosto, os sabotadores ucranianos atacaram a estação ferroviária de Dzhankoi, incendiando vagões carregados de lubrificantes e combustíveis essenciais para o abastecimento do Grupo Sul das tropas russas. As imagens que circularam nas redes, chamas altas, colunas de fumaça negra, não deixam dúvidas, a operação foi cirúrgica devastadora. E o pior, Moscou ainda não sabe exatamente como foi feito. Enquanto o Kremlin tenta decifrar o ataque, a Ucrânia já avança para o próximo alvo. Mas os danos não se limitam à Crimeia. No dia 20 de agosto, outro comboio ferroviário, este na região de Belgorod, foi alvo de uma emboscada dupla. Primeiro, uma mina explodiu sob os trilhos. Depois, drones e mísseis HIMARS atingiram a composição em chamas. O resultado? 14 dos 30 vagões-tanque foram destruídos, 2 deles em chamas incontroláveis. Equipes de bombeiros foram enviadas, mas os ucranianos não deram trégua, atacaram novamente o local do incêndio, matando 4 militares russos e ferindo outros. Entre os destroços, plataformas carregando sistemas de defesa aérea Pantsir, agora reduzidos a sucata. O comboio transportava 16 tanques de gasolina e 4 de diesel, combustível vital para manter as operações russas em movimento. E mais uma vez, a mensagem é clara: não há rota segura, não há suprimento intocável. Analistas ucranianos não têm dúvida sobre o impacto estratégico dessas ações. Cada ataque a ferrovias, depósitos e oleodutos não é apenas um golpe tático, é um corte nas artérias que mantém a guerra russa viva. Sem combustível, as tropas não se movem. Sem munição, não combatem. Sem logística, o fronte desmorona. E enquanto Moscou insiste em minimizar os danos, a realidade se impõe. A Ucrânia está estrangulando a capacidade russa de sustentar sua ofensiva, um trilho, um tanque, um drone de cada vez. Mas os ucranianos não param nas ferrovias. Em Sebastopol, um incêndio de grandes proporções atingiu o aeródromo de Khersones, usado para lançar mísseis de cruzeiro. Autoridades russas tentaram vender a versão de exercícios de treinamento, mas as imagens de satélite desmentem a farsa. O fogo consumiu hangares inteiros, possivelmente repletos de armamentos. E em Saratov, um ataque noturno danificou gravemente uma refinaria, destruindo tubulações e equipamentos críticos. As imagens mostram equipes de reparo correndo contra o tempo, mas o estrago já está feito. A produção de combustível, mais uma vez, foi interrompida. E não são apenas alvos industriais.
Em Kursk, um ataque preciso atingiu uma base de operadores de drones russos, localizada em um antigo acampamento infantil. Fontes ucranianas afirmam que dezenas de pássaros, como são chamados os drones russos, foram destruídos, junto com seus pilotos. As coordenadas vazadas por uma voluntária russa, que depois tentou negar o ocorrido, só confirmam o que já se sabia: a Ucrânia não perdoa. Cada ponto fraco é explorado, cada erro é punido. Enquanto isso, Moscou insiste em medidas desesperadas, como o corte do sinal de internet móvel em áreas críticas. Uma estratégia não apenas inútil, mas contraproducente. Como apontam especialistas, as forças russas dependem desses canais para coordenar operações, trocar informações e até mesmo solicitar apoio de fogo. Bloquear a internet não impede os drones ucranianos, apenas cega os próprios soldados. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. O problema não só persiste, como se agrava. A guerra está entrando em uma nova fase. Não se trata mais de avanços territoriais, mas de sufocar o inimigo, cortar seus suprimentos, paralisar sua máquina de guerra. E a Ucrânia está mostrando que sabe exatamente como fazer isso. Cada ataque, cada sabotagem, cada drone que sobrevoa o território russo é um lembrete. Não há lugar seguro, não há infraestrutura intocável. A Rússia pode até tentar se esconder atrás de desinformação e negação, mas os fatos são implacáveis. E eles estão queimando literalmente. Mas de incompetentes que nem sequer estiveram no local dos ataques para avaliar a situação. Desligar a internet móvel não resolve nada, pelo contrário, só cria caos. O que vemos são decisões tomadas às pressas, comemoradas com salvas de fogos e discursos vazios, enquanto os verdadeiros combatentes, aqueles que enfrentam os drones no dia a dia, pagam o preço. Como bem observou um colega na Crimeia, essas medidas prejudicam justamente as equipes que lutam contra as ameaças aéreas. A coordenação entre as forças móveis, os grupos de defesa antiaérea e os operadores de drones depende de canais fechados e sistemas de comunicação ágeis. Quando o sinal é cortado, o que resta é desorganização, atrasos e vulnerabilidades. Recentemente, durante uma operação de defesa em Belgorod, testemunhei na prática como a falta de conexão atrapalha tudo. A comunicação em tempo real, essencial para reagir a ameaças, simplesmente desaparece. Os grupos fechados, onde só entram pessoas verificadas e recomendadas, deixam de funcionar. E não se trata de expor segredos militares, são apenas coordenadas de voo, tipos de drones, frequências de controle. Trabalho preciso que exige agilidade. Em Belgorod, onde a internet não é cortada, a resposta é mais rápida e eficiente. Então por que insistir nessa prática inútil? Por que não aprender com quem sabe fazer diferente? Enquanto a Alemanha, por exemplo, mantém suas redes ativas para garantir a defesa, aqui se prefere o espetáculo da burocracia, desligar o sinal, fazer um relatório e dizer que medidas foram tomadas. Medidas que não servem para nada, a não ser para criar mais problemas. Os ucranianos, aliás, já entenderam isso. Com recursos limitados, eles conseguem desestabilizar regiões inteiras, não apenas com ataques diretos, mas com o caos que geram, interrompendo serviços, paralisando a economia e minando a confiança da população. E o pior, enquanto a Rússia se perde em decisões equivocadas, a Ucrânia avança. Se não há coordenação, se não há inteligência, se não há estratégia, de que adianta cortar a internet? O problema não é a tecnologia, mas a falta de capacidade para usá-la. Enquanto isso, os ataques continuam. No último grande bombardeio, a Rússia lançou 574 drones e 40 mísseis contra a Ucrânia. Mais de 540 foram interceptados, mas os que passaram deixaram um rastro de destruição. Casas destruídas, um jardim de infância atingido, um civil morto e dezenas de feridos. Em Mukachevo, uma fábrica americana, sim, aquela mesma que produzia eletrodomésticos e era apresentada como garantia de segurança, foi incendiada. O prefeito da cidade, em um gesto revelador, primeiro chamou o ataque de russo, depois apagou a palavra, como se a verdade pudesse ser editada. Mas os fatos não se apagam. E os fatos mostram que enquanto a Rússia gasta recursos em ataques indiscriminados, a Ucrânia mira em alvos que realmente enfraquecem o inimigo, infraestrutura energética, logística, fontes de financiamento da guerra. Não se enganem, não há equivalência entre esses ataques. Quando a Ucrânia atinge um gasoduto ou uma refinaria, está cortando o oxigênio da máquina de guerra russa. Quando a Rússia bombardeia uma usina elétrica ou um jardim de infância, está cometendo crimes de guerra e usando armas proibidas como munições cluster para maximizar o terror. Mas o horror não se limita aos grandes ataques.
Todos os dias em Kherson, civis são alvejados por drones enquanto realizam tarefas simples como consertar um telhado. Um vídeo recente mostra um homem sendo executado a sangue frio, sem motivo algum, apenas pela crueldade de quem aperta o gatilho. Esses pilotos não têm pudor, filmam suas atrocidades e as divulgam, como se fossem troféus. E o mundo assiste impotente enquanto a impunidade se consolida. Há quase um ano, essas imagens circulam. Há quase um ano, o mundo sabe, e nada faz. Cada dia que passa é uma sentença contra a humanidade. Mas a Ucrânia não desiste. Enquanto a Rússia se afunda em sua própria incompetência, enquanto seus líderes preferem cortar a internet a enfrentar a realidade, os ucranianos seguem lutando. Não apenas com armas, mas com inteligência, com resiliência, com a certeza de que no fim, a justiça prevalecerá. E quando isso acontecer, não haverá desculpas para quem fechou os olhos. Os combates não dão trégua no chamado avanço russo em direção a Dobropilia. Após os militares ucranianos tentarem amenizar o tom, o analista militar Konstantin Machovets veio a público com uma análise fria. Segundo ele, as forças armadas da Rússia conseguiram, por enquanto, evitar um desastre maior na região. Moscou reforçou o setor com mais uma brigada, ampliando sua presença em direção a Nikanoryka e Charkov, enquanto mantém pressão constante no flanco esquerdo do avanço. Cherkassk ainda não foi totalmente retomada, e as investidas russas seguem intensas, mas como alerta Machovets, é cedo para falar em cerco ou derrota estratégica. O pior cenário foi evitado, o ataque russo foi contido, e a ameaça à estrada que liga Dobropilia a Kramatorsk está por hora sob controle. A profundidade do avanço inimigo se limita a alguns quilômetros, não às dezenas prometidas durante o suposto rompimento. Respirar aliviado? Sim, mas sem baixar a guarda. A linha de frente ali continua em ebulição, e cada movimento exige atenção máxima. E aqui surge a pergunta inevitável: onde estão as provas dos sucessos russos? Vídeos de drones mostram posições instáveis, soldados em fuga, equipamentos abandonados. Não são flagrantes isolados, são imagens claras, incontestáveis. Se a narrativa do Kremlin fosse verdadeira, não haveria necessidade de manipular arquivos antigos, como no caso do suposto resgate do soldado Alexandr Shulgin. Enquanto o Ministério da Defesa russo exibe cenas de combates em locais já dominados há semanas, analistas independentes desmontam a farsa. As imagens são diárias ao sul de Avdiivka, capturadas muito antes. Ninguém sequer se deu ao trabalho de verificar. A propaganda russa tropeça em si mesma, e a cada mentira desmascarada, sua credibilidade se esvai. Mas não é só a desinformação que expõe a fragilidade do exército invasor. Relatos de militares russos no terreno pintam um quadro desolador. Um comandante de unidade blindada em Pokrovsk descreveu uma realidade de caos, falta de pessoal, tanques inoperantes, ameaças de comandantes que usam o envio para assaltos suicidas como forma de intimidação. Reunimos uma companhia com soldados de 3 unidades diferentes, confessou. Dos 12 tanques que tínhamos, só 2 estão operacionais. Os outros estão em reparo ou em outros setores. A escassez é tão grave que em alguns pontos, não há sequer infantaria para apoiar os blindados. Às vezes, saímos só nós, os tanques, para cumprir missões, disse o militar. E enquanto Moscou celebra vitórias em comunicados, seus soldados enfrentam a realidade nua e crua. Um exército desorganizado, mal equipado e cada vez mais desesperado. Enquanto isso, a Ucrânia não apenas resiste, contra-ataca. A 5ª Brigada de Assalto Separada, uma das unidades mais temidas pelo inimigo, anunciou a retomada de posições em Torsk, na região de Donetsk. Nossos guerreiros não descansam, dia e noite, expulsando o invasor do solo ucraniano, declararam. O sucesso não foi obra do acaso. Foi resultado de coordenação precisa entre infantaria, drones, artilharia e forças especiais. Cada metro recuperado é uma resposta à arrogância russa, uma prova de que mesmo sob pressão, a Ucrânia não recua. No sul, a situação segue tensa. A Rússia intensifica seus ataques em direção a Stepov, no eixo Zaporígia, mas os números não mentem, as tentativas de avanço são cada vez mais custosas, com perdas desproporcionais aos ganhos. Os mapas de ataques registrados nas últimas semanas revelam um padrão claro. Moscou joga homens e equipamentos em ofensivas mal planejadas, na esperança de que o volume compense a falta de estratégia. Mas a Ucrânia não se deixa enganar. Cada movimento russo é monitorado, cada fraqueza explorada. E enquanto o Kremlin tenta vender a ilusão de um exército invencível, a realidade no fronte conta uma história bem diferente.
a de um invasor exausto, que avança a duras penas, e paga um preço alto por cada centímetro conquistado. A guerra não será vencida por quem grita mais alto, mas por quem luta com mais inteligência. E nesse jogo, a Ucrânia já provou que sabe jogar. Enquanto a Rússia se afoga em suas próprias contradições, Kiev segue firme, passo a passo rumo à vitória. Porque no fim, a história não perdoa quem escolheu o lado errado. E quando a justiça chegar, não haverá desculpas para quem fingiu não ver. Eis a guerra em sua forma mais crua, um avanço que não passa de uma ilusão, onde cada metro conquistado custa mais do que vale. A Rússia joga suas últimas fichas em manobras desesperadas, como se repetir os mesmos erros pudesse, de alguma forma, mudar o resultado. Mas a realidade não perdoa. Onde esperavam encontrar brechas, encontram apenas resistência. Onde imaginavam fraqueza, deparam-se com estratégia. E onde acreditavam em superioridade, descobrem que a Ucrânia não apenas resiste, ela contra-ataca. Cada tentativa de avanço russo é recebida com precisão cirúrgica. Os drones ucranianos não dão trégua, transformando colunas blindadas em alvos fáceis. Os pilotos de Su-25, que antes se vangloriavam de sua suposta invencibilidade, agora caem como moscas, abatidos por sistemas antiaéreos que os perseguem até o último segundo. E quando conseguem se infiltrar como em Zoresh, são recebidos não por civis assustados, mas por tanques que os varrem do mapa antes que sequer entendam o que aconteceu. A mensagem é clara: não há lugar seguro para quem invade. Enquanto isso, a logística russa se desfaz em caos. As estradas estão minadas, os comboios são interceptados, e até mesmo os pontos de reabastecimento viraram armadilhas. Cada tentativa de contornar as defesas ucranianas esbarra em uma rede de inteligência que antecipa seus movimentos. E quando pensam ter encontrado um caminho, como nas áreas densamente povoadas perto de Pivny, descobrem que a Ucrânia transformou cada casa, cada muro, em uma fortaleza. Não há esconderijo que não seja monitorado. Não há movimento que não seja calculado. Mas o verdadeiro colapso não está no campo de batalha, está na retaguarda. A Rússia tenta impor ordem com mão de ferro, mas só consegue revelar seu desespero. Soldados são proibidos de parar em lojas, como se o simples contato com a população pudesse contaminá-los com a verdade. Os controles nas estradas são tão rígidos que até mesmo o transporte de suprimentos vira uma odisseia. E quando alguém ousa questionar, a resposta é sempre a mesma: mais repressão. Porque um exército que não consegue vencer no fronte só sabe governar pelo medo. E o medo, afinal, é o que sustenta esse regime. Medo dos próprios soldados que sabem que serão jogados na linha de frente sem treinamento, sem equipamento, sem esperança. Medo das famílias que recebem telegramas genéricos sobre desaparecidos, enquanto seus entes queridos apodrecem em valas comuns ou são abandonados em hospitais de campanha. Medo das esposas que, depois de receberem as indenizações, desaparecem com o dinheiro enquanto os corpos dos maridos nunca são encontrados. Medo dos deputados, dos generais, dos burocratas que sabem que, no fim, não haverá perdão para quem sustentou essa máquina de morte. A Rússia não está apenas perdendo uma guerra, está perdendo sua humanidade. E enquanto seus líderes tentam vender vitórias imaginárias, a verdade se espalha como fogo em palha seca. Cada vida desperdiçada, cada família destruída, cada mentira contada é mais uma prova de que esse sistema está condenado. Porque no fim não são as armas que decidem uma guerra, mas a vontade de lutar por algo maior. E a Ucrânia, com sua coragem e sua determinação, já provou que essa vontade não pode ser quebrada. Enquanto isso, a Rússia afunda em seu próprio pesadelo. E quando a história julgar, não haverá desculpas. Não haverá perdão. Apenas o silêncio dos que caíram por uma causa que nunca foi deles.